para o texto, para a lição, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro é erros de um discipulador. Quem que é o discipulador? Aí o segundo tópico fala: a igreja tem dono. E o terceiro tópico fala: o discípulo serve propósitos. Serve propósitos. Então nós vamos tentar correr desses 3 temas aqui, porque os 3 temas ele vai nos dar a condição de entendermos os 3 objetivos da missão. Ele fecha, ele culmina com a compreensão desses 3 objetivos, é o que nós estamos aqui hoje. É o que o autor escreveu para nós alcançarmos: alertar sobre os erros de um mau discipulador. Os erros de um mau discipulador. O discipulador é aquele que discipula. É isso, irmão? É, Mório? É? Então, o discipulador é aquele que discipula alguém, né? Então tá. Então ele vai mostrar, ele vai nos alertar sobre os erros que um discipulador pode cometer, dentre vários, né? Então o segundo objetivo aqui é ressaltar que a igreja é de Deus, ou seja, que ela tem dono, ela tem um dono, ela não é minha, ela tem um dono, né? E o terceiro objetivo, que vai para o tópico 2, o terceiro objetivo é ensinar que um discipulador é um servo. Fechando aí o 4º tópico, que o discípulo serve propósito. Então nós vamos nadarmos dentro desses 3 objetivos aqui, para que nós possamos aprender aquilo que Deus tem para nós nesta manhã através desta lição, que é muita coisa mesmo. Então vamos lá: os erros de um discipulador. Então, irmãos, Deus ele nos chamou para nós servirmos as outras pessoas. Deus nos chamou como discípulos dele. Por isso que lá em Mateus capítulo, no finalzinho do livro de Mateus, Deus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 28. Aquele que crê e for batizado será salvo. E tem uma outra, acho que é em Marcos, no final de Marcos, ele fala: batiza e faz deles discípulos. Então essa é a questão da igreja, é pregar o evangelho e fazer discípulos. E para fazer discípulo tem que ser discipulador. Sim, irmão, do discipulador. Justamente isso aí. Portanto, ide a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o versículo 19. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a aproximação do século. Amém. Exatamente, irmãos. Então, esse é o trabalho, irmãos. Esse é o trabalho do discipulador. E é o trabalho da igreja, irmão, como um todo. A gente pregar o evangelho e ensinar eles, irmão. Se nós ganharmos pessoas, irmãos, por isso que muitas pessoas levantam da igreja, não firmam. Porque às vezes nós não conseguimos ensinar, discipular ele, irmão. Muitos falam em consolidá-los na casa de Deus. Ou seja, fazer com que ele faça parte do corpo de Cristo. E para ele fazer parte, eu tenho que ensinar ele, eu tenho que instruí-lo, levá-lo ao batismo, para que ele possa ser discipulado verdadeiramente pelo discipulador. Agora, irmãos, agora o primeiro tópico era falar dos erros de um discipulador, aí tem um problema também. Porque se o discipulador não for bom, se o discipulador for mal, qual vai ser a característica do discípulo dele? Mal. Se o discipulador for um mau caráter, qual vai ser a característica do discípulo dele? Isso, então por isso, irmãos, que nós temos que entender que pode ter sido erro. Nós temos que entender para nós não cairmos, não sermos um discipulador que tenha, que está fora do caráter de Cristo, que está fora da linhagem de Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o nosso. O Paulo já está dizendo aqui, irmãos, por que ele demonstrou isso? Porque Jesus lavou os pés dos discípulos, irmão. Para mostrar as qualidades de um discipulador fiel, humilde, que primeiro Paulo fala que não tem a soberba no coração dele. Porque, irmãos, a soberba, irmãos, ela
pessoa ser dominada pela soberba, irmãos. Você conhece alguém, na Bíblia, não na Bíblia, né? Você conhece alguém, irmãos, que foi tomado, irmãos, pela soberba? Você conhece alguém, irmãos? Então não seja dominado pela soberba, porque não há do que se orgulhar, irmãos. Nós não temos que nos orgulhar, irmãos. Se você prega bem, não se orgulhe não, porque é de Deus, o dom é de Deus, o talento é de Deus, é Ele que te deu, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Nós somos instrumentos nas mãos desse Deus. E nós, como líder, como discipulador, nós temos que entender isso. E Deus usa, irmãos, entenda que Deus usa você de uma forma, irmãos, e Deus usa um aplauso do outro, Deus usa você. Não precisa você se ensoberbecer por conta do outro. Fica tranquilo, irmão, Deus te deu, irmão, um tom, um talento, é Deus quem te deu. Então fica tranquilo, Deus te dá para fora. O importante é você ter um caráter que não deixe com que a soberba tome conta do teu coração. O importante é isso, é entender que tudo eu tenho, que eu sou alguma coisa, que você é alguma coisa diante do Senhor, como discípulo, como discipulador, como servo de Deus, é porque Deus tem dado, vem dele, o canal, vem dele, talento, dom, qualidade, boa na leitura, boa na palavra, é Deus quem tem te dado. Então não deixa a soberba, não caia nessa armadilha da soberba, não deixa ela tomar conta de você. Saul ele foi tomado pela soberba, irmão. Foi tomado, irmão, desclassificou, irmão, aquelas pessoas que Deus instituiu para fazer um propósito, para cuidar de algo, ele desclassificou a pessoa para querer fazer mudar. Então não desclassifique, não invalide pessoas, irmãos, que têm um dom às vezes menor do que o seu, que falam, irmãos, de forma menos eloquente do que você, achando que você tem Deus. Não, irmãos. Deus ele usa pessoas com talento, pessoas com qualidades especiais, mas usa em conformidade com aquela pessoa. E nós não podemos desmerecê-la, e nem ela pode também desmerecer outras em razão disso. Porque é Deus quem faz. No ministério, não há do que se orgulhar, irmãos. Irmãos, tem pessoas que se orgulham tanto do ministério. Não, quando eu canto, a soberba já tomou conta. Quando eu louvo, irmão, o trem estremece, o fogo desce, o poder cai. Irmão, ela já foi tomada, Deus não faz nada. Ela está fazendo sozinha. E ela não sabe que Deus já saiu dela, já não está com ela mais. Mas a partir do momento que ela se arrepender e falar, Deus, eu não sou nada, é o Senhor. Quando ela louvar, aí Deus estremece nele. Mas não por conta dela, mas por conta de Deus. A glória é para Ele, o louvor é para Ele. A pessoa tem que entender isso. Sim. Já viu aquela pessoa também que fala assim, quando eu oro, meu Deus, me escuta na hora. Se eu orar, Deus vai fazer. Não, essa pessoa é tão soberba que parece que ela tem a chave do céu do milagre de Deus. Olha só no céu, é Deus, irmão. Então quer dizer que essa pessoa vai dizer, todas as vezes que eu orar, Deus faz milagre. Se eu orar, as coisas acontecem. Quando eu oro, Deus move, o céu move, sem favor. Irmão, já Deus não vai estar fazendo nada através dela. Pode pôr ela para orar e para Deus vai fazer. Não faz, irmão, porque ela já desobedeceu, a soberba já está tão grande que ela tem o comando do céu nas mãos dela. Isso. Agora você dá humildade, eu tenho fé, Deus vai te curar e vou orar. E se ele não fazer, continua sendo Deus, igual ele, não eu. Eu tenho fé. E a Bíblia me dá essa condição de nós pôr a mão sobre os enfermos e Deus pode curar, e Deus curará eles. Mas o curar é de Deus, não é meu. O agir é de Deus, irmãos. Da mesma forma, Deus pode curar aqui, irmãos, um velho de um câncer. E pode permitir que uma criança morra de câncer. E aí? Deus ele está sendo injusto? Ele está sendo? Não, irmãos, Deus é Deus. Agora, se eu orar e Deus curar, é Ele que tem o controle. Eu tenho que ter a fé, irmãos, nisso. Eu tenho que ter a fé. Então, de forma que o poder e a glória é dele. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, irmãos, nós não podemos, irmãos, temos que tomar cuidado quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. Então, nós não temos que se orgulhar do ministério, não. Não temos que nos orgulhar. Porque é um dom de Deus, o talento é dele, provém de Deus. O discipulador orgulhoso é amante de si mesmo, já viu, irmão? Porque fala, se eu orar, se eu louvar, se eu fazer, quando eu quero para fazer um evento, tudo acontece. Irmãos do céu, já está
sobre ele, irmão. Dá glória para Deus. Pastor, a gente vê a diferença entre o discipulador ou o servo, o crente, o cristão, que é soberbo, e o que é humilde. Você pega, por exemplo, o senhor citou aí o senhor citou Saul, né? E aí a gente vê a diferença de Saul para a diferença de João Batista, por exemplo. João Batista, sim, né? Também. E João Batista era aquele camarada que, por exemplo, ele tinha ele foi aquele que batizou o Filho de Deus, teve a honra, a graça. Por isso, então, é chamado o maior profeta que já existiu, nascido de mulher. E aí a gente percebe que João Batista, quando alguém tenta, exemplo, equiparar ele a Jesus, nivelar ele com Jesus, ele desce lá para baixo. Ele diz: olha, é necessário que ele cresça. Eu não tenho necessidade nenhuma. Não estou aqui para crescer. É que ele apareça, que eu diminua. Então a gente percebe, ali a gente percebe o verdadeiro discipulador. Aqueles caras que foram interrogar ele, certamente saiu com a pulga atrás da orelha. Exatamente. Aqui que é esse camarada? O cara está aqui fazendo tudo. O cara está pregando com autoridade. Estou vendo Deus mover através dele. Estou vendo Deus agir. Né? Aí vem esse que fala que é Jesus, ele batiza ele também. Ou seja, não batizar de Jesus para as pessoas. Aí falou: não, Jesus não é nada, não. João Batista é o cara mesmo. Né? Mas aí quando vai massagear o ego dele, aí ele vai entrar essa palavra. Fala: não, meu filho, quem tem que crescer é ele. Eu estou aqui só como um discípulozinho, preparando um caminho para a majestade entrar e fazer a obra, cumprir o ministério dele de 3 anos. Eu estou aqui só organizando, preparando o coração de vocês, para quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, esse aí, vier, aí ele vai fazer a obra verdadeiramente nos vossos corações. Aí vocês vão ver, eu batizo com água, mas ele vai vir a batizar com o Espírito Santo. Mas aí quando ele começa, ele tira dele assim, ele não se orgulha. Imagina hoje, irmão, a pessoa fala, vai ser hoje, hein? Deus te usou, hein? Irmão do céu, e aí, qual que é a nossa reação? Às vezes fica assim, engrandece. Você fica assim meio querendo que orgulhozão, né? Aí você começa a eu já falei, Deus me usou, vai caixando. Você não vem já para opa, Deus? Agora ensinou. A exaltação do Senhor. Foi Deus que fez. A pessoa começa a tomar o fermento, né? Dá um fermento, irmão, fermento. E quem está falando isso para você pode ter certeza que é um fariseu. Ele está querendo só, irmão, te pegar, jogar uma armadilhazinha para te colocar distante de Deus, irmão. Às vezes ele não está te parabenizando com o coração muito aberto, não. Com o coração feliz. Ele está querendo que você perca a tua bênção. Igual na festividade. Muitas pessoas vieram para mim, né? Falam: nossa, foi isso, aqui no outro, uma vez. Joga para mim, só eu sei o que eu passei para mim. Olha que eu vou ver se desse tudo. Então a honra não é minha, não, a honra é de Deus. Não se for por a gente, irmão, nós não fazemos nada, irmão. Agora, olha só, a gente quer tomar a glória de Deus. A gente quer tomar a glória de Deus. E isso é um perigo grande. Porque se não fosse Deus na nossa vida, faríamos aquilo que temos feito? Não faríamos, irmão. Se não for a presença de Deus, irmão, se não for Deus na vida, mas tinha levantado de manhã, irmão, para ter vindo para cá, estar aqui nessa escola bíblica, mas debatendo, aprendendo junto aqui, irmão. Não tem. Quem te move então é Deus. Quem te move para você fazer nada em prol do reino de Deus é o Espírito Santo do Senhor, que está aqui conosco, que nos fortalece, que nos desperta, que fala: meu filho, vai, eu quero te usar com graça, com poder. E você vai, vai. É Ele, não é Ele. Se você prega, irmão do céu, tenta pregar sem a presença de Deus. Tenta ler a palavra sem o auxílio do Espírito Santo. Sabe? Tenta, irmão. Você vai ver, irmão, quem conhece isso muito bem, quando você pratica alguma coisa sem estar em comunhão com Deus, aí você vai ver como a presença dele faz falta, como ele move por intermédio de você. E Deus é misericordioso, pastor, porque se a gente pega a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver quem se destacou, quem Deus levantou, quem Deus usou, quem Deus honrou, quem escreveu a Bíblia, quem foi digno de estar escrevendo a Sagrada Escritura, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, mas teve a honra de estar ali para fazer a obra que Deus relatar, e a obra que Deus havia designado a essa pessoa. Então Deus é um Deus tão zeloso e tão maravilhoso, que Deus, a glória é dele, a honra é dele, mas Deus não deixa oculto as pessoas. Deus não deixa oculto. Deus não deixa oculto. Nenhum desses, pode pegar a Bíblia Sagrada, não tem um oculto. Todos Deus deu
Honraram ele. Ele colocaram em destaque. Não é, mas a soberba não é isso, não é que você não vai estar em destaque. Ela não é. É você achar que você está fazendo por seu mérito, falar, não, desprezando aquele que verdadeiramente tem que se levantar, aquele que verdadeiramente tem feito por intermédio da tua vida. O que está lá que a gente vai mais para frente discutir, mas é o que está lá em Isaías 14:14. É você querer usurpar o lugar de Deus. O lugar de Deus. Tomar o lugar de Deus. Fica só no seu lugar. Ele vai te honrar, ele vai te destacar. Fica no seu lugar, deixa o lugar de Deus. Ó, agora é para Deus. Você canalizou para ele, irmão, Deus vai te levantar mais. Canalizou para ele vai te levantar mais, ele vai te honrar mais. Né? Porque isso é o que ele faz mesmo. Então, para concluirmos o tópico 1 aqui, que eu quero ler um pedacinho aqui, irmão, justamente qualidades são melhores do que as das outras pessoas. O poder sem a submissão a Deus, irmãos, é perigoso, atrai os piores e corrompe os melhores. Então o poder, isso é bem interessante, o poder sem a submissão a Deus, irmãos, ele é muito perigoso, porque ele atrai os piores. É aquela questão da pessoa falar que quando eu oro, Deus. Aí, irmão, quem que essa pessoa vai atrair para orar por ela? É os crentes que oram, é os crentes comprometidos com Deus, ou é os curvas de rio, irmão? Vai, tem um profeta ali que ele falou que quando ele ora, acontece, os curvas de rio vai todinho. Aí, irmão, sai atrás, não tem que orar, ele orou. E não vai atrás, porque atrai os piores, irmãos. Porque ele já está, ele está com a soberba, irmão, o poder é de Deus, a glória é de Deus. Então, se ele tomou, irmão, você vai atrair os piores. E isso acaba corrompendo os melhores. Aqueles que querem, irmãos, fazer a coisa certa mesmo. Então o poder sem amor leva à soberba. Ensoberbecer é satanizar-se. Então vamos lá. O outro. Nas Sagradas Escrituras há inúmeros exemplos de homens que se submeteram e foram dominados pela altivez e pelo orgulho. Geralmente, irmãos, o orgulhoso ele é altivo, ele coloca o eu sempre na frente daquilo que ele faz. Mas Deus, irmãos, ele quer que nós sejamos humildes. Exalte a Ele, glorifique a Ele, louva a Ele, dá a Ele o que é dele. Né? Deus é quem ergue o humilde, dando graça a seus discípulos. E o soberbo ele fala que ele abate. Então, Deus, é por isso que falou, aquele que faz a obra de Deus, irmão, Deus levanta ele, Deus coloca ele em destaque. Deus, grandes homens da Bíblia, irmão. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, Elias. Quantas vezes nós pregamos deles, irmão? Quantas vezes nós falamos deles, os discípulos de Cristo, Paulo, Tiago, esses homens e mulheres que Deus levantou, irmãos. Maria Madalena, que Deus levantou com graça, com poder, não se ensoberbeceram e fizeram a obra de Deus com qualidade, com eficácia, e Deus as levantou e as honrou de forma especial. Por quê? Porque não deixaram a soberba tomar conta do coração deles. É Deus, irmãos, essa igreja é de Deus, que nós vamos ver no segundo tópico, porque ela tem nome. Então tá, o abuso de poder, olha só, a segunda coisa, o erro de discipulador, ele é abusar do poder. Irmãos, o que é abusar do poder? Em curtas palavras, assim, é você pegar o poder e a autoridade a qual Deus te deu, você pegar, extrapolar, usar ele, exceder esse poder que Deus te deu, essa liberdade que Deus te deu, essa autoridade que está na sua mão, é você pegar ela e ir além daquilo que é permitido você fazer. Uma autoridade que é constituída aqui na terra também é assim, tem poder, tem muitas forças de segurança que têm o poder na mão, porque a autoridade está nas mãos, né? Os políticos têm as autoridades nas mãos, então eles não podem abusar, ou seja, extrapolar, ir além daquilo que é dado a ele. Tem um limite, tem até onde ele pode ir, então ele não pode extrapolar, que senão torna-se abuso de poder. E o discipulador, o líder, servo de Deus, também tem o seu limite. E se ele for além disso, ele vai estar abusando daquilo que Deus dava para ele. E será condenado. E será condenado, e não Deus vai pedir dele. Deus vai cobrar dele. Assim como Deus cobrou de Saul, cobrou caro, irmão. Perdeu o reino, perdeu a graça de Deus, irmão. Deus se afastou dele. Por quê? Porque abusou, porque não fez em conformidade com o que Deus dava para ele. João Batista aqui, irmão, se ele tira o coração dele, irmão, ele tinha abusado do poder que Deus dava para ele. Mas ele ficou na presença, ele cumpriu só aquilo que Deus dava para ele. Paulo, irmão, um homem instruído, irmãos, instruído na presença de Deus, na palavra, na lei, dominava a lei de cima e baixo, irmãos. Aí Deus falou, você vai pregar o meu evangelho.
Aí Deus dava para ele muito instruído, ele pegava com autoridade, porque ele abusava do poder. Como ele abusava do poder lá, cumpridor da lei, mas ele ia ao extremo, irmãos. Mas ele ia com carta na mão, com autoridade, ele não abusava ao perseguir os irmãos, porque ele tinha carta, ele tinha uma ordenança de quem ele representava. Agora, como o Evangelho, irmãos, ele também foi cumpridor, irmãos, mas não abusou do poder a qual Deus dava para ele. Então, irmãos, só um discípulo só um mau discípulo, orgulhoso e prepotente, acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. Não, a igreja não é nossa. Nós somos servos de Deus, irmão. Eu não posso me apoderar dessa igreja e achar que eu sou um bambambam, que eu faço e desfaço. Não, ela tem dono. Vamos ver que agora ela tem dono. A igreja ela tem dono, ela é de Deus. Então eu não posso, irmão. E aí que ele dá o exemplo de Diótrefes. Diótrefes tinha essa ilusão, achando que a igreja, irmãos, era dele. A Bíblia diz que toda a autoridade provém de Deus, é Deus que dá a autoridade. Por isso que nós temos que ficar tranquilos com aquilo que Deus te dá. Use a autoridade porque é Deus que te deu. Então use ela sem abusar do poder que Deus espera. Se você é líder do ministério, você tem até onde você ir. Se você é líder da escola bíblica dominical, não abuse do poder, extrapolando todo mundo, fazendo e desfazendo. Não, vai até onde você pode, vai até onde a autoridade que foi lhe dada permite que você vá. Porque não tem pessoa que você coloca ela na porta, ali, onde ela quer coordenar a igreja, tudo, ela quer fazer tudo, ela quer atropelar todo mundo, acha que já é o dono da igreja, quer fazer, quer desfaz, muda aqui, muda. Não, irmão, fica onde você for, tá? Não abuse dessa autoridade que Deus te deu. Ordena aonde você está, aquilo que foi te dado. Então, Paulo usou o verbo, irmão, exousia, no grego, que é autoridade, no sentido de licença ou permissão de Deus, ou ser dotado de habilidade ou força por Deus. Então, está vendo que ele enfatiza, dada por Deus, a força que tem é por Deus, ou seja, então agora também tem que ser para Ele. Então, controle, fica tranquilo, irmãos. Por isso que a igreja é igual uma empresa, irmão. Uma empresa. Você está trabalhando numa empresa, irmão, você tem a autoridade. A Frigor é bem dividida em setores lá, né, amigo? Vários setores, aí tem os líderes, irmão. Só que ele tem a autoridade só para coordenar aquele setor dele. Então, se ele for, irmãos, ali não pode abusar da autoridade que ele tem ali. Ele não pode tomar decisões que não está na alçada dele. Ele não pode, irmãos, coordenar outra coisa que não está na alçada dele. Porque senão ele vai ser repreendido. Da mesma forma, quando Deus nos dá também a autoridade, é para nós ficarmos aonde nós estamos, irmãos. Porque às vezes nós não exercemos aonde nós estamos e queremos exercer aonde nós não estamos. Ou exercer demasiadamente daquilo que Deus nos dá. Então, vamos ficar e permanecer naquilo que Deus tem nos dado. Não usurpar, abusar do poder dado por Deus é uma usurpação. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, fique tranquilo, cuide daquilo que Deus tem te dado. Não queira tomar o lugar de Deus. Fique no lugar que você está. Isaías 14, né? Vai lá. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, irmãos, é Deus, deixa Deus no lugar dele, não tira não. Não queira, irmãos, que Deus divida a glória dele com você não. Mas não, eu e Deus, nós estamos tão íntimos. Eu estou tão cheio da autoridade, cheio do poder que Deus tem me enchido, que eu vou dividir um pouquinho com Deus aqui a minha glória, né? Aí já não é mais de Deus, eu quero dividir a glória dele com Deus. Então Deus não divide, é Deus que não divide a glória dele com ninguém. É para ele, é dele. E nós temos que exaltá-lo. Aquele que começou a querer tomar assim, irmão, o que aconteceu com ele? Foi Lúcifer, né? Lúcifer começou a querer achar que ele estava muito bom, né? Que ele estava muito cheio de poder, que ele é um anjo de luz com muita autoridade mesmo. E aí ele falou, foi querer tomar um lugarzinho de Deus. Falou, não, Deus, acho que eu estou bem com esse rei. Eu acho que eu estou bonzinho. E não é assim, aí as pessoas fazem isso, não, eu acho que eu já estou aprendendo melhor do que eu falo, então eu tenho que ir. Todas as vezes que aí que eu vou tomar o seu lugarzinho aqui, ó. Todas as vezes que a gente entra nessa ótica aí, nessa visão,
a gente, em vez de tornar-se discípulos de Jesus ou de Deus, a gente torna-se discípulo do mal, do próprio Lúcifer. Porque aqui, ó, a Bíblia é clara em dizer que ele queria subir além das nuvens e colocar-se ao lado de Deus, ou ser semelhante a Deus. Olha aí, irmãos. Semelhante, ou seja, ele queria ser igual. Quem somos nós para nos igualarmos a Deus? Mesmo uma criatura dessa aí que tinha autoridade, o que ela queria mais? Não sei que o mundo não tem limite. Por isso que o comentarista aqui diz que ensoberbecer é satanizar-se. Por isso, é tornar-se como Satanás. Você entende isso aqui, irmão? É tornar-se como Satanás quando você se ensoberbece. Por quê? Porque o pai da soberba é ele. Ele nasceu no coração dele. Nasceu com ele. Então, quando eu me ensoberbeço, toma isso na sua mente. Eu começo a tornar-me, você satanizar-se em você mesmo. É forte, mas é isso, irmão. É forte, mas é isso. Vou ler para o senhor de novo, ó. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você olha, irmão. Olha a ousadia desse camarada, dessa criatura. E subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Misericórdia, Deus nos livre, nos guarde no pensamento desse aí, irmão. Porque Deus não aceita isso aqui tem juízo de Deus. Isso aqui não tem resposta de Deus imediata sobre a vida da pessoa. Isso aqui vem a queda. Não, a queda. A soberba procede. A soberba procede da queda. E a soberba, irmão, se iguala, irmão. É satanizar você mesmo. Você está igualzinho a Satanás. É igual a mentira. Quem que é o pai da mentira? Você mentiu, então mentir é satanizar-se você. Ou é diabar-se você. Pode entender isso, né? Porque tem um pai. E tem um pai também dentro da soberba. Então nasceu com ele. Então quando eu me torno isso aí, irmão, aí eu estou me igualando a ele. Eu estou me tornando um ser que tem essa qualidade. É o que criou essa qualidade. Então vamos tomar muito cuidado nisso aí, em nome de Jesus Cristo. Não deixe, irmão, porque esse poder, irmão, é a capacitação para exercer o ministério, confiando em seus discípulos, e não para dominar. Antes da igreja ser instruída, Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas, irmãos, olha só, para serem testemunhas. Esse poder, então, é para nós testemunharmos de Cristo. Entendam o objetivo que Deus deu, essa graça, esse dom. Lá no dia do Pentecostes, em Atos, irmãos, para que foi? Atos 1:8, que diz, mas recebereis poder a descer sobre vós, o que? Meu Espírito, poder, graça, ousadia, intrepidez, irmãos. Então, para quê? Tinha um objetivo. Deus não deu o poder na igreja para só a igreja ficar sapateando dentro da igreja, fazendo aviãozinho, tocando piano e tal. Isso é bom, é a graça de Deus, é o transbordar da missão de Deus. É bom, mas o objetivo de Deus é para sermos o quê? Testemunhas dele. O que uma testemunha fala? Já falei, o que uma testemunha realiza? Ela fala, irmão. Ela cita. E aqui Jesus está falando, eu estou enchendo vocês de poder com o objetivo. Eu estou enchendo você da minha graça para vocês testemunhar de mim os meus feitos aí, ó. Foi 3 anos ensinando, 3 anos dando testemunho para vocês, 3 anos eu orientando vocês para vocês serem discipuladores, pregadores da minha palavra e discipular eles para vocês serem minhas testemunhas. Então esse é o objetivo principal. Essa questão é tão forte, pastor, porque a testemunha ela tem assim a condição, ela é aquela pessoa que viu o fato. Exatamente. Que vai presenciou. Então ela tem a condição de falar justamente aquilo que ela viu. Correto. Olha só. Então, pastor, aqui a gente percebe que o poder é para ser testemunha. Aqui vocês chegou no ponto legal. Não é para você ser tomado para você pegar esse poder e usar dele, irmãos, e abusar desse poder em prol próprio. Em prol, para você se destacar, para as pessoas perceberem que você é o melhor, para as pessoas perceberem que para você se vangloriar. Não, esse poder é para você falar desse amor de Jesus que você encontrou, que você foi agraciado com esse amor. Então Deus fala assim, agora busca o Espírito Santo, se enche, transborda do meu Espírito, porque você tem uma missão, igreja. Você
destacar, irmãos, é vida sendo alcançada pelo teu testemunho, pelo testemunho de Cristo. Aí nós vamos ter uma igreja aqui que vamos estar em evidência e em destaque. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos lá, irmãos. Desequilíbrio emocional. Outro erro grande é o desequilíbrio emocional. Irmãos, desequilíbrio emocional, irmãos. Pressões cotidianas decorrentes da vida não podem eliminar as nossas emoções. Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Então o nosso emocional tem que estar, irmãos, verdadeiramente assim, irmãos, controlado, porque hoje são tantas coisas. São tantas coisas que nós passamos, irmãos, que acabamos nos envolvendo emocionalmente. Acabamos que ficamos abatidos emocionalmente, mas você é discipulador, você é líder, você é mulher de Deus, é homem de Deus, e precisa ter condições de controlar essas emoções para pregar as pessoas, para anunciar, porque se você estiver doente, você vai gerar líderes doentes, pastor doente, gera ovelhas doentes. Então eu tenho que me curar, controlar, pedir Deus, Espírito Santo do Senhor, me ajuda a controlar minhas emoções. Tem que controlar, irmãos, as minhas emoções. As minhas emoções não podem ser movidas, irmãos, de qualquer forma, ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. As minhas emoções não podem fazer eu falar qualquer coisa em qualquer momento, de qualquer forma. As minhas emoções não podem, irmãos, fazer com que eu tome decisões erradas, irmãos, decisões que vão machucar pessoas, decisões que vão fazer com que pessoas afastem-se de Deus. Eu tenho que pregar para que elas venham para Deus. É o nosso objetivo, irmãos. Eu tenho que conquistar as pessoas para o reino de Deus, não é para mim, é para o Senhor. Fazer com que elas entendam que verdadeiramente, irmãos, eu tenho equilíbrio emocional, eu tenho condições de tratar das minhas fraquezas, das minhas emoções, dos meus desânimos, das minhas decepções. Eu tenho que ter esse controle, e só encontramos isso em Deus, irmãos, na palavra do Senhor. Então, ele pode trilhar esse caminho tendo e demonstrando confiança em Deus, irmãos. Jeremias 17:7, guiando seu ministério pela fé. Hebreus 10:38, irmãos, é a fé que vai nos ajudar. E desenvolvendo o fruto do Espírito, que fala lá em Gálatas, desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, Gálatas 22:23. O descontrole emocional leva a decisões erradas, como eu já disse aqui. Quando você tem um descontrole emocional, você vai tomar decisões erradas. E agora imagina um líder, um discipulador tomando decisões erradas, irmão. Decisões que não geram frutos, decisões que machucam, decisões que magoam pessoas. Irmão, uma decisão nossa magoa uma pessoa que mais nunca ela vem falar de Deus, mais nunca ela volta nessa igreja, e às vezes mais nunca ela volta falar disso. Uma decisão, e não é decisão, não é palavra, irmãos, que precisava ser dita, não, é palavra que foram ditas emocionalmente fora do mundo, fora de contexto, com um pretexto de machucar, ou com um pretexto de falta de controle das emoções, e acabou machucando. Às vezes nem tinha esse objetivo, mas não controlou as emoções e machucou. E essa ferida não era. Aí o inimigo toma conta, vai, age, nunca vai fazer, nós conseguimos alcançar isso novamente. Por isso, o desequilíbrio emocional não pode haver na vida do discipulador. Não pode, irmão. Você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, o equilíbrio ele é para tudo, irmão. Para tudo. Pense, irmão, se esses homens de Deus, irmão, Paulo, se não tivesse equilíbrio no momento das prisões dele, equilíbrio emocional, irmão. Aquela chicoteada, irmão, nas costas dele. Aí ele não pensa no equilíbrio emocional. Não murmurou de Deus. A primeira coisa que você podia falar é: Deus me abandonou aqui nesse caso, permitiu essas pessoas me chicotear. Eu estou pregando com zelo, estou cuidando das outras. Mas só que o equilíbrio emocional dele era tão grande que ele continuou sendo fiel a Deus. Não deixou, irmãos, a situação dele momentânea tomar conta da fé dele que estava estruturada em Cristo. Não negou a fé, não murmurou de Deus, Deus continuou com ele e Deus continuou guardando e protegendo ele. E isso ele ganhava as pessoas dentro do caso, em razão desse controle, equilíbrio emocional. É muito forte isso, né, pastor? Porque assim, demais, a Bíblia diz que ele tomou, Deus do céu, foram 40 chibatadas menos umas, né? 39.
após essa surra que ele... 39. 39. É, 39. Falar é muito fácil, mas mano do céu. E segurar as emoções. tem que segurar. E após essas 39 chibatadas em praça pública, né? Porque isso era levado ao público para você entender, para todas as pessoas tomar por exemplo que você estava apanhando. Exatamente. Né? Para não falar mais de Cristo. Não falar mais de Cristo. Essa ceia, não é conceito de Cristo. E aí o que acontece? Após essas 39 chibatadas, ele é levado para o cárcere, preso. Né? E posteriormente, ele, em vez de estar, exemplo, murmurando, né, com seu emocional abalado, abatido, posteriormente ele está louvando a Deus, adorando a Deus. Né? E aí vem o milagre. Olha o contraste. Olha o equilíbrio emocional desse homem. Esse homem de Deus, irmão. Então, para mim, é um dos maiores exemplos de equilíbrio emocional que tem. Porque você padecer. E olha o controle dele. O que ele disse depois lá na frente lá? Ele tinha orgulho, ele tinha alegria, irmãos, porque nas prisões dele, louvado seja Deus, ele se alegrava nas prisões, no chicoteamento, porque através disso ele ganhava almas. Olha, ele tinha o objetivo de ser cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus. Aquilo era muito humilhante, uma surra em público. Ele tinha um equilíbrio emocional muito grande, mas o que levava a isso é ele não ficava preso em uma coisinha. Não, irmãos, ele sabia do objetivo que ele tinha. Ele sabia o propósito da vida dele, que é o terceiro e último tópico aqui. Era ser servo, o propósito dele ser servo a Cristo. E as circunstâncias não importam, irmão. Não importa. O importante é saber que tem que ser servo do Senhor. José também, irmão. Pensa no equilíbrio. Era, irmão. Então, e o equilíbrio dele no emocional é forte mesmo. Porque ele foi tentado também, não só na questão de sofrer, de padecer. Ele foi tentado também na condição humana de um homem, quando no momento daquela mulher. E não foi, a Bíblia relata daquela vez. Mas imagine quantas vezes ele foi sediado. Olha o equilíbrio emocional desse jovem, irmão. Que a testosterona dele estava ali a uns 10 mil quase, irmão. E o equilíbrio desse jovem? Equilíbrio emocional. Eu sei aonde eu vim, eu sei aonde eu vou chegar. Os sonhos que Deus me deu não foram à toa, está aqui no meu coração, está guardado comigo. Então, o meu emocional está controlado e equilibrado nas promessas do meu Deus. Se não tiver, irmão, você vai cair. Tem que entender isso. Tem um propósito maior na minha vida, então eu vou me controlar, eu vou equilibrar para que eu não perca, para que eu não saia do caminho do propósito de Deus para a minha vida. Isso está relacionado aos frutos do Espírito, né, pastor? Que é a questão do domínio próprio. É o domínio, irmão. Está aí, por isso que ele falou que Gálatas, ele citou aqui, o autor citou aqui Gálatas 5, 20, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão e temperança. Temperança, mansidão, está tudo bom. Ou seja, um desses frutos aí vai fechando e vai adicionando com o outro. Não é para a gente ter só um desse aí, não. Mas eu sou manso. Não, não é manso, não. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter temperança, você tem que ter, nós temos que ter todos. Ah, pastor, mas eu sou super-homem, não, é porque Deus deu. Se tem o Espírito Santo te ajuda. É Ele que ajuda. Não é nós, não, irmão. Você acha que é eu? Não, é você, não. É porque tem uma palavra, tem o Espírito Santo de Deus. É porque não obedece. Fala, não, mas é o meu temperamento. Se o seu temperamento não consegue ser controlado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, irmãos, então está errado. Porque essa palavra ela muda e molda qualquer pessoa. Você pode não querer obedecer. Aí é outra situação. Ou aquele que não tem conhecimento. Tem conhecimento, não tem a palavra aqui, é só moldar ela. Moldar ela. Que esses frutos aqui eles vão ser produzidos, mas vai estar saindo da minha vida. Vai estar exalando. E deve estar exalando. Porque senão não vai ter equilíbrio emocional. Aí na verdade vai ser um desequilíbrio emocional. Então nós devemos, irmãos, o controle emocional leva a decisões erradas. Eu falei, né? Vamos lá. A igreja tem dono. Tópico 2, irmãos. A igreja tem dono, irmão. De quem que é a igreja? Do pastor? É do líder que fala melhor? É do líder mais envolvente? De quem é a igreja? Ela tem dono? De quem comprou, né, pastor? Isso, irmão. Aí quem comprou, irmão? Quem foi que pagou, irmão, por esse terreno aqui?
Você não vê nada dentro dela. Falar, essa igreja é minha, irmão, então pega esse imóvel que é seu, mas a igreja é de Cristo. O dono dela é Ele. É Ele. Então vamos lá, a igreja tem dono. Diótrefes errou ao agirmos como fosse o dono da igreja, quando na verdade ele deveria ser um despenseiro fiel. 1 Colossenses 4, 2. Vamos ler esse texto aí? Um despenseiro fiel a Deus e ao seu líder João, irmãos. Olha só, ele deveria ser um despenseiro fiel e não uma pessoa que se achava o dono da igreja. A igreja é minha. Já viu isso? Ainda bem que aqui não tem. Aqui nós chegamos esse negócio de dono da igreja. A igreja, quem é dono é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Quem que domina? Não, quem que controla o seu corpo? Me fala aí. Quem que domina o seu corpo? Não é assim, quem que faz o seu corpo estar de pé? Quem que domina o seu corpo? Deus. E acima de depois de Deus é a tua cabeça. Porque se você na tua mente, se você falar, mão, vai para a esquerda. E alguém tentar, e outro falar assim, mão, vai para a direita. Quem que vai ter o comando? Quem tem autoridade para fazer? É a sua cabeça. Você falar assim, levanta o braço direito, levanta. Levanta o braço esquerdo, levanta. O comando foi dado, ele levanta, porque tem a cabeça que domina. Porque por isso que fala que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Ele que direciona, ele que comanda, ele que ordena. Então vamos lá. A Deus é o líder João com o propósito de cuidar e edificar da igreja de Cristo. A atitude autoritária desequilibrada e aos abusos cometidos por Diótrefes mostravam sua fraqueza e não alguma virtude. Apesar de achar o dono da igreja, ele era fraco e não conhecia o verdadeiro dono. Irmão, geralmente quem acha que é o dono da igreja não conhece o dono, é o ele acha que ele é o dono, mas na verdade ele não conhece o verdadeiro dono. Então o pai, irmãos, o pai é quem? O pai é Deus. Ele é o dono da igreja? A igreja de Deus. É um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclésia, que vem do grego, que significa reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas salvas. Esse termo aparece como exortação ao cuidado e temor, deixado claro que não se trata de qualquer igreja, mas da igreja de Deus. Igreja de Deus Altíssimo, a igreja de Deus Todo-Poderoso, a igreja de Deus aqui na terra. Então, a igreja de Deus, mais formada pela liderança, formada e liderada por homens chamados para cuidar dela. Ou seja, a igreja é de Deus, mas quem cuida, quem coordena ela, são homens que Deus chama para fazer a obra dele. E esses homens têm que ser discípulos que não têm esses erros que nós já olhamos atrás. Homens, discipuladores, líderes que se afastam desse erro. Então, aí, o pai. Vamos lá agora para o filho. O filho, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco. Não, você demonstrou isso, irmão? Submisso e serviçal. Parece que essa foi a leitura que Pedro teve ao rejeitar ser lavado nos seus pés. Qual que é a sua leitura, irmãos, quando você vê essa passagem? Jesus falando assim, que queria lavar os pés dos discípulos. Qual que era o objetivo que você vê que Jesus queria mostrar para eles, os discípulos? O que Jesus estava querendo nos transmitir quando Jesus, o mestre, aquele que pregava com autoridade, aquele que repreendia os demônios, aquele que era o dono da igreja, o filho. E aí agora do nada ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O que você pensaria de uma pessoa dessa? O que você pensa dessa passagem? Eu penso que Jesus ele veio para nos servir. A palavra de Deus não fala que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Sim. E um outro exemplo que eu vejo que Jesus deixa para nós, como o senhor já falou aí no começo, que às vezes a gente se enche de soberba e acha que quem faz é a gente, né? Sim. E ali Jesus ele está deixando ali um exemplo de humildade, que quando ele lava os pés ali dos discípulos, ele está deixando um exemplo de humildade, porque ali
lavando os pés do seu discípulo. E ele, como o irmão Cláudio falou no começo ali, quem era o senhor dele ali naquele momento eram os próprios discípulos. Aí eu vejo assim um exemplo muito grande da gente servir uns aos outros com amor e humildade. Esse é o meu ponto de vista, quando ele lava ali os pés do discípulo, mostrando que, né, a gente não é mais do que ele é. É o meu ponto de vista, né? Imagina, nós vamos conversar aqui hoje. O que mais quer? Acrescenta aí, irmão. Isso aí. Irmãos, olha só. Jesus ele disse que ele não veio para ser servido, né? Ele não veio. Não veio para ser servido. Ele veio para servir. E como que ele. E essa aí é uma demonstração do cumprimento dessa palavra também. Quando ele estava me servindo, primeiro o tempo todo ele foi servir as pessoas, alimentando elas espiritualmente, alimentando elas com comida, ele demonstrou isso, né? Sempre servindo as pessoas, repreendendo enfermidade, repreendendo depressão, repreendendo angústia, repreendendo demônio, servindo as pessoas. O tempo todo Jesus cumpriu essa palavra no ministério dele. Constantemente. A palavra servir vem de serviço, né? De trabalho. De fazer uma coisa prática, não é? Não é você, irmão, eu vou te servir orando com você. Não, irmão. Servir é mão de obra. Por isso que ele lavou os pés na prática, mostrando para os discípulos. E aí a gente sobreentende que Jesus a gente sobreentende que Jesus diz: olha, eu não vim para que vocês trabalhem para mim, mas eu vim trabalhar por vós. Ele tinha uma missão. Uma missão. Então eu vim trabalhar por vós. Agora, vocês se tornando meus discípulos, vocês vão trabalhar um pelos outros. Ou seja, nós estamos aqui em trabalho do Pai, em trabalho do Evangelho, trabalhando para o reino, ou para o rei, ou para o Pai. Então assim, o nosso trabalho é servir, é trabalhar. Exato. Não vai passar disso. E aí, esse entendimento, nós temos que ter essa questão, porque às vezes nós estamos na igreja, nós queremos tudo na nossa boca. Na nossa boca. Não, estou aqui. Aí eu estou aqui, beleza, e aí pode me servir. Me serve a minha água, me serve isso, eu quero estar tudo arrumadinho para me estar aqui, eu só usufruir. Não, tem que servir, irmão. Servir o irmão, servir na igreja, servir no mutirão, servir com tudo, irmão. E servir em todas as áreas. Né? Porque senão é muito cômodo você chegar aqui e falar: não, lá é bom, claro, eu chego lá e eu sou tratado como rei. Não, irmão, o rei veio e ele falou: olha, vocês também não estão fazendo isso, não. É para servir as pessoas, para abençoar pessoas com palavra. Mas não, eu estou aqui para servir a igreja, não. Você como líder está aí para servir a igreja. É você trazer uma palavra, você trazer um louvor, mas não é também só aqui não, irmão, só nesse altar não. O servir não se resume só aqui não, porque tem os obreiros aí, porque essa acha que é só aqui, ó. Servir aqui. Não, estou servindo a Deus, é lá, estou cantando, estou louvando, estou pregando, estou lá. Não, irmão, isso aí é só uma partezinha, a menor de toda. Você não serviu quase que ninguém aqui. Quase que ninguém. Quando você está louvando ali, irmão, você está servindo alguém? Nesse molde aí de serviço. Tá, irmão Zé? Vamos aqui para o teólogo nosso aqui, com a ajuda dos universitários aqui. É a Deus. Então você está adorando a Deus, você não está servindo. Porque o louvor, eu acho que a farmácia de Joel, que é quando a gente vem, não, o louvor ia realmente para Deus, né? Lógico, quem está ouvindo acaba que entrando no clima e adora também, né? E adora, mas é um serviço. Você está servindo a igreja, assim, né? Nesse contexto. Pastor, se a gente for para a função do levita e a função do sacerdote, você acaba a função do levita e a função do sacerdote era servir Israel. Ser totalmente. Eles não servir trabalhavam. Israel, eles não trabalhavam. Tanto é verdade isso que ele usufruía do que Israel não tinha trabalho, não tinha trabalho na colheita, e eles não, por lei era proibido de trabalhar.
Sim. A gente tem que entender isso. Sim. Eram proibidos de trabalhar em outras áreas, senão no serviço sacerdotal e de levita. Até porque hoje o sacerdote, irmão, ele tem que cuidar, irmão. O trabalho dele é o quê? É na oração e preparação da palavra para trazer esse alimento, servir a igreja um alimento que venha trazer vida à igreja. Esse é o trabalho. E às vezes nós invertemos isso aí. O sacerdote correndo tudo na igreja, irmão. E aí, quando chega na hora da palavra, meu Deus do céu, e agora cadê a palavra? E em vez de estar preparando a oração lá, ele está correndo igual doido ali, correndo ali, fazendo massinha, batendo aqui, tá correndo. E aí, na hora da palavra, meu irmão, agora vai fazer a sua função mesmo. Aí vai fazer a função, fica prejudicado na função. Porque às vezes não entendemos o papel. E tanto é verdade isso aí, pastor, que uma das funções do levita era carregar a arca. Sim, ou seja, levar a presença. Levar a presença. Então, isso é fundamental para a igreja. Agora, o que acontece? O que acontece nos dias... Ontem eu estava até comentando com o Ronildo, nós entramos nessa... Ontem nós tiramos um período ali de conversa, a gente estava conversando exatamente sobre isso. A questão do servir. Tem pessoas que hoje não servem para todo mundo. Isso a gente não pode generalizar. Mas tem pessoas que estão sendo servidas pela igreja, e levando a vida de príncipe, de sheik, entendeu? De rei. Demais. Servido pela igreja, levando uma vida equiparada aos sheiks árabes, a rei, que não, você entendeu? Servido pelas lãs da igreja. E muitas das vezes essa pessoa não serve a igreja. Aí que é o problema. Se servir, irmão, tudo bem. É por isso que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu... Ele é digno do seu salário. Não, o que é dignidade? Se a gente for levar, o que é dignidade? É luxo? Não é luxo. Então a gente tem que entender o seguinte: a igreja, por exemplo, o senhor é sacerdote dessa igreja, sim, é o anjo dessa igreja. O senhor é digno do salário do senhor, porque o senhor está servindo. Sim, sim. E de contrapartida, a igreja tem que servir. Tem também, porque cada um, irmãos, cada um tem a sua função como membro desse corpo. Cada um tem a sua função. Porque nós temos que entender que a igreja é um corpo. E se não funcionar alguma parte dele, esse corpo vai ficar prejudicado. Ele vai ficar prejudicado. Ele não vai estar se desenvolvendo. Ele não vai estar se desenvolvendo como ele deveria desenvolver. Né? Assim como uma criança que está, o Daniel, tem que dar a papinha, tem que dar isso, tem que fazer comer, tem que fazer, para que ele desenvolva todas as. Se tiver deficiência, vai ter atrofiamento, vai ter falta, vai desenvolver com alguma falha. Então, nós temos que atentar para isso, para que nós, como corpo, como membros de Deus, desenvolvamos. E Jesus, mas vamos voltar para cá, meu Deus do céu. O filho, irmãos, vocês entenderam o papel do filho aí, irmãos, que ele veio para servir? Vamos lá então para a igreja tem dono, o filho é um dos donos. E agora o Espírito Santo de Deus, irmãos. Vamos lá para o Espírito. A igreja tem seu marco de inauguração a partir da onde, irmãos? Quando que começou a igreja, irmãos? Por que na igreja tem quem, na igreja ela está fazendo, o marco, ou o Espírito Santo, ele é dono da igreja também? Ele é um dos donos da igreja? Irmãos, ele é o dono, é a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando que o Espírito Santo, assim, efetivamente, ele começou a trabalhar, a ter esse trabalho na igreja? Lógico que a Trindade trabalhar, mas é especificamente a obra, a responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele foi 3 anos, né? 3 anos com o povo. Deus, aí Jesus 3 anos, peregrinou, aí depois de 3 anos veio quem? Veio o Espírito Santo. E quando que começou isso? Lá no dia do Pentecostes. Foi? Foi, então, exatamente. E quando que veio esse Consolador? Lá no dia do Pentecostes, Atos 2. Né? Aí o Espírito Santo, ele passou o quê? Sobre os quase 120 discípulos de Jesus, que seguiram suas orientações após sua última aparição, ressurreto. O Espírito Santo, ele é o dono da igreja, o auxiliador, o edificador dela na terra. Então é ele que
auxilia, que edifica, que fortalece, é Ele que alegra, é Ele que trabalha no meio da igreja. E Jesus foi, Ele falou: vou mandar um Consolador, não vou deixar você, igreja, porque eu constituí povo meu. Então, vou mandar o Consolador. E aí veio o Espírito Santo, por isso ele é um dono da igreja. Pastor, é porque a pastora tocou num ponto ali que é assim, ó: não vos deixarei órfão. Sim. Ponto. Não vos deixarei órfão. Vou mandar alguém. Vai vir outro que continuará sendo pai. Sim. Porque se a função de Jesus era de ser o quê? Pai da igreja. Pai da igreja. Pai da igreja. Ele tem a função de pai. Até porque ele é um representante legal do pai. Do pai. Ele é o dono. E sendo um dos deuses, ou Deus também, sim, ele tem essa função. Não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, Auxiliador. Então, o Espírito Santo ele tem a função de pai e a função de Consolador. Sim, ele é o auxiliador, ajudador da igreja. Ele que está hoje conosco aqui. Porque Deus foi e deixou a promessa, e essa promessa cumpriu na vida daqueles que acreditaram. E hoje nós estamos aqui porque nós acreditamos como igreja aqui, tendo o Espírito Santo como pai da igreja hoje. Também. Então vamos lá, irmão. 3. O discípulo serve propósitos. Então, o discípulo, aqui em 3 minutos aqui, nós encerramos. O discípulo serve propósito, estruturar e fortalecer o corpo. O propósito do discípulo, estruturar e fortalecer. Então, não é para ele dividir, é para estruturar, fortalecer o corpo. O discípulo não divide, o discípulo não reparte, não, ele fortalece, ele edifica, ele ajuda a consolidar o corpo de Cristo, que é a igreja aqui na terra. Esse é o propósito do discípulo. Então, o discípulo também, ele faz a igreja avançar, irmãos, é através de nós. Como? Pregando, sendo testemunha. Sendo testemunha. Se nós formos testemunha, irmãos, a igreja vai avançar, a igreja vai crescer. Enquanto nós não formos testemunha desse evangelho, das obras que ele faz na nossa vida, a igreja não avança. Então, por isso que tem que pregar, tem que ser testemunha, tem que falar, tem que anunciar, para que as pessoas tomem interesse. Opa, tem um outro ali, tem um acontecimento ali. A função da testemunha é pregar. A testemunha é pregar. Tem que anunciar, evangelizar, comunicar, irmãos, o evangelho a outras pessoas. Tem um Jesus que ele move corações, tem um Jesus que ele faz coisas maravilhas, transforma a vida, transforma o fundamental, mudou a vida do outro, transformou o outro, salvou o outro, curou o outro. E isso vai correndo e as pessoas vão: opa, eu quero esse Jesus. E ela vai avançar, a igreja avança. E a outra coisa que o discípulo serve, o propósito da igreja, irmãos, é acolher o povo e demais líderes. Tem que ter acolhimento, irmãos. Tem que acolher, irmãos. Tem que acolher. Para que nós, jovens, né, para de novo aqui, ó, estava sendo reprovado por João por conta do seu autoritarismo, sua má conduta como mau discipulador. Foi comparado ao bom exemplo de Gaio, que acolhia até aqueles que eram estranhos. Tem que ter a igreja, para crescer, tem que acolher as pessoas que chegam a ela. Se nós, irmãos, não acolhemos, a pessoa chega, ela entra, fica um pouquinho e sai. Agora, quando a pessoa entra, nós acolhemos ela, abraçamos ela, aí ela permanece, ela fica, irmãos. E com isso a igreja cresce, e com isso a igreja cumpre os propósitos para os quais ela foi chamada. Ela foi chamada para isso. É discipular, irmão. Quando você acolhe a pessoa, aí você discipula ela. Porque você é um líder discipulador. E quando você acolhe, ela vai te observar, ela vai te acompanhar. E se ela te acompanha, você está discipulando ela. E com isso, ela vai se agregar na igreja, ao corpo de Cristo. Se agregando, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja aumenta. E assim a igreja vai sendo abençoada e abençoando pessoas, irmãos de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe, irmãos. Não há como ser discipulador da igreja de Deus sem ter disposição de seguir a liderança exercida por Jesus. Jesus é um líder. Se você não seguir a liderança de Jesus, irmão, você não vai crescer. Você não é um bom discipulador, irmão. Então segue a liderança de Jesus. Isso porque o poder de um discipulador jamais será baseado em critérios humanos, como acontece com outras instituições, mas em fundamento ou nos fundamentos do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e Deus continue nos dando sabedoria para permanecermos, irmãos, firmes e constantes na obra dele, tá bom? Como discípulos, como discipulador, que verdadeiramente venhamos engrandecer
venhamos louvar a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida, que a nossa vida seja um espelho que agrega pessoas em nome de